pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma TPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Capivari. Vamos começar mais uma TPC da diretoria e dessa vez o tema continua sendo eletiva. Na semana anterior, na semana retrasada, a TPC foi conduzida pela PCNP Michele e ela explicou um pouco da questão teórica da eletiva, a sua aplicação, definição, e hoje eu estou aqui para dar um exemplo de eletiva para vocês, para colocar a eletiva em prática. O meu nome é Mariana, eu sou PCNP de Tecnologia Educacional e sou professora de História. Bom, vamos criar uma eletiva? Eu trouxe algumas ideias. O tema da nossa eletiva vai ser Hallyu, a onda coreana. Bom, vamos começar? Mas antes, nós precisamos relembrar a definição de eletiva, certo? Vamos lá, então. Bom, a eletiva, então, ela propõe, o desenvolvimento de habilidades com uma diversificação das situações didáticas, buscando ampliar o repertório dos estudantes através de aulas e metodologias diferenciadas. A eletiva deve ser criada a partir do projeto de vida do aluno, aprimorando o protagonismo juvenil. E, ao fim, realiza-se a culminância da eletiva. Essa culminância ela pode ser tanto um produto quanto um evento. E o objetivo da eletiva é, então, aprimorar o protagonismo, a autonomia do aluno e fazer com que ele possa ampliar seu repertório e conhecer matérias, conteúdos e até mesmo profissões diferentes. A eletiva, ela é do aluno e não do professor, por isso é necessário pensar a eletiva a partir do projeto de vida do aluno. Não dá para pensar uma eletiva também com o conhecimento que eu, professor, não tenho, Então, eu preciso aliar essas duas coisas, o projeto de vida do meu aluno e a minha bagagem de conhecimento ou a minha bagagem pessoal. Eu também posso, claro, pedir auxílio para pessoas da comunidade ou amigos que possam, de repente, me ajudar a dar peso ao conteúdo que eu trabalho na minha eletiva. Bom, a partir da análise do projeto de vida, da montagem da minha eletiva, existe o feirão das eletivas, em que o aluno escolhe, qual caminho ele vai seguir, qual eletiva ele vai escolher. É claro que isso pensando no momento pré-pandemia e pós-pandemia, quando podia haver a reenturmação, nesse contexto que nós estamos vivendo não está tendo reenturmação, então a eletiva está sendo aplicada para a sala toda, mas em outro momento o aluno escolhe o projeto, escolhe a eletiva que ele vai participar. Bom, a partir do momento que eu já estou com a minha turma enturmada, eu então preciso começar a sondagem inicial da minha eletiva. Eu já sei qual é o projeto de vida do meu aluno, mas muitas vezes a minha eletiva não contempla exatamente o projeto de vida dele. Por isso eu preciso conhecê-lo. Quem é o meu aluno? Do que ele gosta, do que ele não gosta, o que ele ama, o que ele odeia, Como é a relação dele com a família? Ele gosta de tecnologia? Ele tem tecnologia à sua disposição? E uma pergunta aí que norteia nosso caminho é que tipo de música ele ouve, que tipo de música que ele gosta. Bom, o som que meu aluno curte, de funk a música gaúcha, há gosto pra tudo. Então, para início de conversa, lá pensando nas primeiras semanas de aula, é interessante fazer esse levantamento com os alunos. Pessoal, lembrando que aqui eu estou aplicando uma eletiva e mostrando como poderia ser um caminho a ser seguido. Esse conteúdo específico eu fiz de uma coisa que eu estou tendo uma certa afinidade recentemente, mas vocês poderiam escolher qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de país. Isso é só uma ideia. Os professores costumam pedir bastante para a gente dar ideias, Como que eu faço? Como que eu trabalho? Então, aqui temos uma ideia. Bom, segundo um levantamento que foi feito com 1.482 alunos de São Paulo, se não me falha a memória, aqui embaixo nesse link tem a referência. 90% dos alunos ouvem suas canções preferidas todos os dias. 71% fazem isso por 3 horas ou mais, então todo dia ele ouve cerca de
3 horas de música. 93,6% dos alunos curtem as playlists em seus smartphones. Na minha época, a gente escutava música no MP3. Hoje em dia, os alunos ouvem tudo pelo celular, assim como nós. 72% admitiram ouvir músicas na escola. Então, veja só que aquele seu aluno que senta lá no fundo, que não tira o fone do ouvido, que às vezes você até se questiona, mas será que ele está escutando música mesmo? Ele tá. Então, ele faz parte aí desse grupo de 72% de alunos que ouvem música na escola. 89,5% fazem provas, lição de casa, trabalhos, sempre ouvindo uma musiquinha, sempre acompanhado de trilha sonora. O que eu particularmente acho incrível, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu leio ou eu ouço música. Senão eu não presto nem atenção na música, nem atenção na leitura. Mas nossos alunos, eles conseguem fazer isso com facilidade. Bom, 2 gêneros estão no topo da preferência, alcançando aí cerca de 2/3 da amostra. Então, 69,3% dos nossos alunos gostam de escutar rap. 68,3% gostam de escutar funk. Em terceiro e quarto lugares, já em patamares abaixo dos 60%, nós temos o pop internacional com 58% e o sertanejo com 55,6%. Também aí tem uma porcentagem que gosta de samba. Os meus alunos, que eu dava aula no passado, no retrasado, eles gostavam de forró. Então, eles falavam bastante que eles gostavam de escutar forró em casa. E aí a gente pode pensar, né? Bom, isso foi feito em uma pesquisa lá em São Paulo, capital. E a nossa realidade da nossa escola? Bom, o professor, durante a eletiva, ele pode fazer esse levantamento e transformar esses números em porcentagem, colocando aí quais são os gostos dos nossos alunos. Bom, esse GIF aí que eu coloquei para vocês, acho que é muito Brasil, né? Todo mundo já deve ter visto esse GIF na internet. Bom, pop internacional, pois é aí que entra a nossa conversa. Já ouviram falar de K-pop? Bom, como eu disse para vocês, o nome da nossa eletiva é Hallyu, a onda coreana. Então, nada mais coreano do que o tal do K-pop. Depois de toda essa introdução que eu fiz, nós entramos aí no conteúdo da eletiva de fato. Quando vocês veem esse GIF aí, vocês também pensam em Oppa Gangnam Style? Eu vejo o Psy mostrando o dedinho, eu já lembro da dancinha do cavalinho. Bom, aí chega uma parte meio chata, né? K-pop, Essas são frases muito comuns da gente ouvir e às vezes nós mesmos falamos. E o aluno, ele pode pensar, ele com certeza vai dizer alguma dessas frases, ou todas elas, e isso é um pouco complexo. E você aí, professor, que está acompanhando essa TPC da Diretoria de Ensino, pensou em algumas frases dessa? Se a resposta for sim, acho que essa formação vai ser bem interessante, hein? Isso é comum, a gente não gostar do que a gente não conhece ou ter preconceito contra o que a gente não conhece. Mas nós estamos aqui para aprender sempre, aprender a respeitar e aprender a conhecer. Bom, após lermos aquelas frases, né, temos que relembrar dos movimentos que aconteceram em abril e maio deste ano. Muitos asiáticos foram mortos por serem considerados culpados pela pandemia. Isso foi assim, muito divulgado na mídia, inclusive lá nos Estados Unidos, assim, foi bem difícil, né, a situação, uma xenofobia, assim, inexplicável. E muitos asiáticos foram às ruas pedindo o fim do ódio pelos asiáticos, que é esse movimento chamado Stop Asian Hate. É interessante e importante, né, conhecer e aprender a respeitar a história e a cultura dos outros países, dos outros povos, porque é isso que nós gostaríamos que fizessem conosco. Caso vocês queiram mais informações, eu coloquei aí uma referência explicando um pouco desse movimento de ódio contra os asiáticos. Bom, lembrem-se do conceito de xenofobia.
Segundo Rogério Dezen, do livro As Matizes do Amarelo, A Gênese dos Discursos sobre os Orientais no Brasil, a xenofobia contra asiáticos vem de longa data, desde o século XIX. Com o surgimento das teorias raciais, que é claro, deram embasamento para os regimes totalitários europeus, que a gente conhece muito bem, o nazismo e tal, e, consequentemente, a criação de um imaginário nacional que desumaniza e objetifica essas etnias. É interessante discutir com os alunos alguns termos racistas. Nesse caso, como por exemplo, aí fala do termo mongolizar, hoje em dia a mídia tem desconstruído muito alguns conceitos como criado mudo, lista negra, e eu acho que é interessante a gente pensar em questões de outras etnias também, que acabam sofrendo essa xenofobia, esse racismo, muitas vezes velado, sem as pessoas saberem que estão cometendo esse preconceito. Bom, falei, depois de desconstruir, depois de tentar tirar alguns estigmas, chegou a hora do nosso conteúdo. Percebam que eu vou sugerir atividades práticas, mas eu também vou sugerir atividades teóricas. Aquele aluno que reclamou que o projeto de vida dele era viajar ao mundo, mas ele acabou caindo numa eletiva sobre K-pop, ele pode ter sido desconstruído também, ou ele pode ter aprendido a só ouvir, pelo menos, a respeitar. E agora a gente começa de fato o conteúdo. Bom, algumas partes eu vou ler, algumas partes eu vou falar. Nas últimas décadas, o governo da Coreia do Sul, em parceria com empresários do ramo do entretenimento, vem aumentando a sua produção de bens de cultura pop em larga escala. Olha que interessante. Governo, empresários, aumentando a cultura para quê? Para exportar essa cultura e gerar lucro em cima disso. A produção de cultura pop sul-coreana vem tendo um gradativo crescimento na exportação dos produtos ao redor do mundo, penetrando além da Ásia, países americanos e europeus, transformando-se num verdadeiro fenômeno de viralização global. Então, através da internet, eles conseguem ganhar mais força, mais apelo e ir aumentando cada vez mais o seu poder. Objetivando alcançar o maior número de países, principalmente ganhar notoriedade no Ocidente, a indústria e o governo valeram-se da prática do soft power e de estratégias híbridas através do fenômeno da Hallyu, em português, onda coreana, a fim de promover a Coreia do Sul por meio da expansão dos bens culturais nas mais diversas formas, mediado em grande parte pelo surgimento de movimentos de propagação via fandom. Fandom, para quem não sabe, é o jeito que hoje em dia se chamam os fã-clubes. Então, o artista ele tem um fã-clube, esse fã-clube recebe o título de fandom, aí cada fandom tem um nome. Na contemporaneidade, a onda coreana abrange inúmeros produtos culturais, dentre os quais se destacam os K-dramas, o K-pop e a K-beauty. Aqui em negrito está falando sobre o soft power. O soft power é o poder da influência sutil, do convencimento, do way of life, o estilo de vida, do imaginário dos demais povos sobre o nosso povo, o nosso país. Então é o que o povo pensa, o que o povo acha daquele país. E acaba sendo interessante, as pessoas querem comprar a ideia desse país, a beleza desse país, o entretenimento desse país, a comida desse país, enfim. O soft power, ele é o oposto do hard power, em que o país ele se impõe. Não, o soft power é leve, sutil e às vezes a gente nem percebe que está contribuindo aí com a economia do país. Bom, a Coreia do Sul. Por que a Coreia fez tudo isso? Após extensa participação em guerras e conflitos por territórios, a Coreia viveu um período de instabilidade financeira e passou a sofrer preconceito pela proximidade com seus vizinhos do norte. Então, a Coreia passou por um período de muita pobreza, que é até contrastante com o cenário atual. A Coreia é um país que viveu por muitos anos em estado de quase reclusão, mas que ao fim do século XIX necessitou se abrir a influências externas. A colonização japonesa,
da Guerra da Coreia e da crise econômica de 1997 foram fatores determinantes para a evolução econômica e cultural híbrida apresentada pela idealização do fenômeno da Hallyu, que significou e continua representando uma importante fonte de mudança nas relações políticas e financeiras da República da Coreia ao redor do mundo. É bem interessante perceber que os fatores determinantes para a valorização da cultura como produto na Coreia foram as crises, foi essa falta de dinheiro, essa pobreza que eles viveram, e isso vai fazer com que eles vejam na cultura uma possibilidade de enriquecimento e de investimento. Percebam que a gente traz algumas partes mais teóricas no nosso conteúdo de eletiva. E é importante, né? É importante que a sua eletiva também traga essa parte teórica, porque a gente precisa explicar alguns porquês, contextualizar assuntos. A gente não pode deixar uma matéria assim simplesmente perdida, não é mesmo? Continuando. Bom, o objetivo da Hallyu é a promoção de uma imagem positiva da nação, bem como, né, gerar lucro, não só econômico, mas também afetivo, alocando-se como uma das principais bases da economia sul-coreana na atualidade. Então, o objetivo da Hallyu é simplesmente divulgar a imagem positiva da Coreia para o restante do mundo. As pessoas começam a ver essa cultura, ver esse país, a história, começam a se interessar. Além de consumir os produtos, eles também passam a querer viajar e conhecer esses lugares, e isso vai gerando cada vez mais renda para o Estado, para os empresários coreanos. É uma estratégia muito inteligente, no mínimo, né? Bom, aí eu coloquei um meme para vocês, o meme do Drake. Esse meme estava muito famoso há algum tempo atrás. American Way of Life? Não, obrigado. Korean Way of Life. Então, assim, a minha geração, né, eu já faço parte dos millennials, nós nos espelhávamos muito no estilo de vida americano, nós consumíamos muita música e muita série, muito filme norte-americano. Hoje em dia, com a globalização, é tudo tão fluido, as fronteiras, os limites, eles são tão fluidos que os nossos alunos, eles já não têm mais os Estados Unidos como a referência. Eles têm muitas referências. Eles podem comparar culturas, eles podem decidir o que eles gostam. Inclusive, eu já tive uma aluna que ela estava super empolgada, pesquisando e super interessada na cultura russa. Pois é. Bom, mudando o nosso assunto, outro tópico da nossa letiva. Percebam que nós estamos construindo uma linha, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que isso tem que ser aplicado em sala de aula, então eu não posso ficar só na teoria, é preciso ter um pouco de prática, ter algumas atividades, algumas coisas que vão tirar o aluno ali da zona de conforto de só escutar o professor falar ou só assistir um vídeo no PowerPoint, no YouTube, sei lá. Essa parte da língua é muito interessante, e eu coloquei o título. Como vocês entendem o que eles falam? Porque essa é a primeira pergunta que todo mundo fala. Que você, professor, que tem aquela sua aluna que gosta de K-pop, você já perguntou para ela, mas você não entende o que eles falam. Era uma daquelas frases que estavam no começo da nossa apresentação. Bom, gente, conforme você vai conhecer uma cultura, você se interessa por um país, você quer entender minimamente o significado de algumas frases, expressões e até mesmo do alfabeto. E aqui eu trouxe para vocês o Hangul, que é o alfabeto coreano. Ele é um alfabeto fácil de se aprender, mas o coreano é uma língua muito difícil. Então, assim, é um alfabeto composto de consoantes e vogais. A união da vogal e da consoante, ela forma uma sílaba, e a partir das sílabas se formam as palavras. O Hangul é engraçado porque a gente consegue escrever o nosso nome usando esses símbolos. Depois, quando acabar a TPC, vocês podem utilizar esse material para tentar escrever seu nome. O som fica parecido, mas as letrinhas aí ficam todas diferentes, é bem legal. Às vezes, o seu aluno que já tem um conhecimento no assunto, que gosta,
ele vai poder te ensinar algumas palavras em coreano. Então, caso aí alguém queira se arriscar fazendo uma eletiva de Hallyu, né, sobre a cultura coreana, e queira levar o Hangul na sala de aula, pode ser que seu aluno saiba mais que você. E que bom, né? Que bom que existe essa troca. Bom, continuando. Gente, voltando um pouco ali no alfabeto, né? Não é porque aqui a gente tá falando de Coreia que a gente tem que falar do alfabeto coreano. Se você estiver falando de Japão, gente, a Olimpíada de Tóquio é interessantíssimo. Os alunos costumam amar Japão também. É interessante falar da língua, falar das letras, questioná-los, ver se eles sabem, mesmo que você não saiba nada, dá uma pesquisadinha para tentar entender o mínimo, que essa é uma troca muito interessante. Bom, voltando agora. A difusão da Hallyu na contemporaneidade, ela acontece principalmente, né, devido à propagação dos K-dramas, do K-pop e do K-beauty. Muito dessa divulgação, dessa propagação acontece através da internet, e aqui é um momento interessante de questionar os alunos. Onde eles conheceram? Se eles gostam, onde eles conheceram? Qual foi o meio de descoberta? E você, professor, também, se você já conhece cultura coreana, se você gosta, se você não gosta, coloca aí no chat pra gente saber, pra gente poder conversar. É claro que os dramas, né, as séries, a música e a beleza não são monopólio coreano. Vários países, ao divulgarem a sua cultura, como Estados Unidos e até a própria América Latina, eles fazem uso tanto de séries, né, de novelas, da televisão, de filmes, quanto da música e da beleza. Esses GIFs aí fazem parte de um dorama, de um K-drama, que se chama True Beauty, que é baseado em histórias em quadrinhos. Bom, seu aluno foi atingido pela Hallyu, conheceu a Coreia, conheceu a música coreana e ele aí encontrou o paraíso, porque ele realmente encontra um mundo totalmente diferente do que ele está acostumado. Ele encontra filmes diferentes, séries diferentes, música diferente e, como eu disse para vocês, é interessante ter um debate, uma discussão. Por onde vocês conheceram? Como vocês tiveram acesso? Foi na internet? Foi assistindo, sei lá, a sessão da tarde? Essa é uma troca que vai fazer com que o engajamento do aluno ele se sobressaia cada vez mais. Bom, primeiro tópico aí da nossa eletiva, né? Depois de discutir toda essa questão de contextualização, de definição, é hora de falar sobre os K-dramas, que são um dos eixos de divulgação da cultura coreana. Os K-dramas, eles são muito interessantes. Esse aqui de baixo eu já assisti, se chama Itaewon Class, muito legal. E vamos lá falar um pouquinho de K-drama. Aí o elenco de Reply 1988 se interessou no assunto. Eles também querem saber um pouco de K-drama. Esse dorama, né, esse K-drama se chama Reply 1988, tá na Netflix, é muito legal se vocês se interessarem. Bom, não podemos, né, começar a falar de produções audiovisuais sem deixar de mencionar o vencedor do prêmio de melhor filme no Oscar de 2020, que foi o primeiro filme de língua estrangeira a alcançar tal feito. Vocês já assistiram esse filme? Se chama Parasita. Eu já assisti, eu gostei bastante. Eu fiquei com um pouco de aflição, assim, mas eu gostei muito da premissa, né? Dessa história do pobre se infiltrar na vida do rico e acabar pegando a vida dele para si. Para mim é, sim, um dos melhores filmes. Mereceu. Eu também dou ali um crédito para Bacurau, que eu achei muito legal, um filme nacional. Mas comentem aí no chat, pessoal. Vocês já assistiram esse filme? Vocês gostaram? Tem alguma crítica a fazer? Não é interessante perceber que um filme não americano, não norte-americano, não estadunidense, ganhou o Oscar, que é um prêmio norte-americano, de melhor filme? Então, acho que é interessante vocês aí comentarem essas coisas para a gente fazer alguma troca. Lembrando que os PCNPs estão no chat, é praxe, nós sempre ficamos no chat conversando com vocês, vendo o que vocês falam, beleza?
O diretor é o Bong Joon-ho, que é esse senhor aqui, e esses são os atores que fizeram o filme, né? Que são esses aqui, que estão no cartaz com os olhinhos tampados. Eu só sei o nome de um, que é esse mocinho aqui da ponta, que é o Seo-shik. Bom, K-dramas ou doramas. Os doramas, eu prefiro falar dorama, que eu acho mais fácil do que falar K-drama. O dorama, ele é como se fosse uma novela coreana. Geralmente elas são curtas, com no máximo 20 episódios, e não tem um elenco muito grande, sei lá, de 100 pessoas. Não, geralmente o elenco tem ali 20 pessoas, às vezes no máximo. E geralmente ele acaba na primeira temporada. É muito difícil um dorama que vá para a segunda, para a terceira temporada. Eu acho que eu só conheço um dorama que teve 3 temporadas, que é um que tá passando agora, eu acho, que chama The Penthouse. E segunda temporada eu já ouvi falar de alguns. Geralmente tem um estigma que a segunda temporada nunca é muito boa. Mas são as novelas coreanas que passam em horário nobre e eles assistem os episódios que são lançados 1 ou 2 vezes por semana. Então ele dura ali cerca de 3 meses. Se vocês quiserem saber mais sobre K-drama, tem aí uma referência. Bom, mais uma vez aí os meninos de Reply 1988 apareceram. Eu trouxe para vocês uma cena de um dorama que fez muito sucesso no início desse ano. É só para vocês conhecerem, para vocês entenderem do que se trata. Na sala de aula, vocês poderiam levar essa cena ou outras, né, dependendo do contexto, para os alunos conhecerem ou para contextualizar algum feito histórico. Eu, enquanto professora de história, eu amava levar trecho de novela. Quando passou Novo Mundo e eu estava dando aula no 8º ano, eu amei poder levar um trecho dessa novela. Algumas novelas brasileiras sobre Primeira República também podem ser divulgadas. E aqui eu trouxe mais para curiosidade, para vocês conhecerem, quem sabe vocês se interessem. Bom, a cena que eu trouxe para vocês pertence a um dorama chamado Vincenzo, que conta a história de um coreano que nasceu na Coreia e foi adotado por uma família italiana. Essa família foi morta e ele acabou crescendo com a máfia italiana. Então é um mafioso coreano que mora na Itália. Esse dorama ele teve muito sucesso nesse ano e ele chegou até a ficar no top 10 de séries e filmes do Brasil. Então tinha, sei lá, 8 produções americanas, chiquititas, que sempre tá no top 10, e Vincenzo entrou também. Espero que vocês gostem. A casa di Emilio. Sì, consigliere. E aí, pessoal, gostaram? Bom, eu trouxe essa cena só para vocês conhecerem mesmo. Se eu fosse levar em sala de aula, talvez os alunos pudessem sugerir algumas cenas. Se vocês quiserem colocar aí no chat o que vocês acharam. Essa cena, né, então, o Vincenzo, que ele é um advogado da máfia italiana, da família lá, ele vai contestar uma pessoa que estava devendo para a família e ele sabia que não ia dar certo, que a pessoa não ia aceitar os termos dele, e ele já tinha tudo preparado. Ele tá com fogo ali em toda a propriedade da plantação de uva dessa pessoa que fazia exportação de vinho. Tem muito CGI, né, que é... e agora? Como que fala em português? Efeito visual nessa cena, mas percebam a riqueza, né, de detalhes. O nível de produção é muito alto. Se vocês gostaram, né, se vocês quiserem assistir, de repente até para levar na sala de aula, vocês encontram mais séries, mais doramas, mais filmes, tanto na Netflix como nessa plataforma que se chama Viki, que tem muito, muito material de verdade. Eu assisto algumas coisas por aí, é bem interessante. Esse ator, ele se chama Jong-ki, ele tem 35 anos, mas se você olha para a cara dele, parece que ele tem 16. Existe, então, uma infinidade de produções e os nossos alunos, eles assistem, viu, gente? Se eles não assistem por essas plataformas aí que são legais, talvez eles assistam por meios que eu não posso identificar. Bom,
Sobre K-drama era isso. Para falar tchau, eu deixo aí para vocês a indicação de um dorama chamado Hospital Playlist, que tem na Netflix, vai ser a segunda temporada. Esse é muito bom, a segunda temporada é tão boa quanto a primeira. E é um momento também de engajar os alunos, de falarem, viu, qual é o que você gosta, por que você gosta. Produzir texto sobre isso, fazer uma resenha. Professor de português que gosta, né, de fazer resenha, fazer comentário, para eles poderem falar um pouco do que eles gostam. Percebam que é contextualizar o conteúdo. Se eu sei que meu aluno precisa fazer, tá trabalhando gêneros textuais em língua portuguesa, e um dos gêneros que ele vai precisar trabalhar é resenha, eu posso pedir para ele fazer a resenha de um dorama que ele assistiu. Quando a gente fala de alguma coisa que a gente tem um mínimo de conhecimento ou de gosto, isso se torna mais prazeroso. E isso pode contribuir para o engajamento dos nossos alunos. O elenco aí de Hospital Playlist está falando tchau para vocês. Bom, nosso segundo tópico de trabalho é o famoso, discutido, comentado K-pop, odiado também por muitos. É a música pop coreana. E essa é uma parte que os alunos se interessam muito, que eles gostam ou que eles odeiam e eles querem ouvir só para falar mal, ou eles vão gostar, eles vão interagir, eles vão se engajar mais ainda. Aqui nessa foto tem o logo de alguns grupos atuais que estão aí bem famosos na Coreia nesse momento. Bora lá? Go! Bom, o K-pop, né, que é a música popular coreana, surgiu na Coreia do Sul mais ou menos na mesma época da institucionalização da Hallyu com a popularização dos K-dramas. Então, em paralelo à expansão dos K-dramas, surgiu o K-pop. Esse produto, então, percebam que o K-pop é um produto, é parte integrante da renovação da indústria criativa da Coreia do Sul, que buscava nos processos de hibridação, dialogar e conquistar espaço nas diferentes culturas. Desde esse momento, semelhante ao que aconteceu com as séries, o K-pop foi planejado tanto na estética quanto no estilo, para ser um produto para o mercado externo, motivo pelo qual ele é repleto de influências ocidentais. Então o K-pop ele foi pensado, né, como um produto para a expansão do soft power coreano, para a expansão da Hallyu, e é um gênero que tem muita influência ocidental, tanto nos estilos utilizados, quanto no uso de palavras, frases, expressões em inglês. É uma coisa muito interessante. Além de frases, expressões em inglês, eles estão começando a utilizar frases, expressões latinas em espanhol. Já tem algumas músicas que trazem alguma referência à música latina, que hoje em dia é uma das músicas que está em mais ascensão no mercado. Os music videos, né, os videoclipes dos artistas coreanos, eles assim são mega produções caríssimos e eles aí têm uma mistura de vários gêneros. Nesse momento é uma parte teórica, então é importante apresentar essa teoria para os alunos. Eu sempre vou falar isso. É importante conhecer a história, é importante contextualizar os assuntos. Bom, um pouco aí da história de fato do K-pop. O K-pop ele surgiu ali na década de 1990, quando surge a primeira geração de idols. É o termo como são chamados, né, os cantores e cantoras de música pop coreana. Então, todos os grupos de K-pop, eles são compostos por idols. Um dos grupos que mais fizeram sucesso nesse início, né, na década de 1990, foi o trio Sotaeji and the Boys. Um dos membros, né, desse grupo, ele acabou, depois do fim do grupo, fundando uma empresa de entretenimento que é uma das maiores da Coreia, que é a YG. E esse grupo aí, ele trouxe uma mudança nos paradigmas da música coreana e ele buscou unir o hip hop ao pop. E a música começou a ser ouvida pelos jovens, os jovens começaram a se identificar com essas músicas. Lembrando que era um período de crise, a Coreia ainda passava por uma pobreza, então foi um momento muito interessante de mudança para os jovens. A partir de 95, né? Outros grupos vão começar a ter sucesso e eu vou mostrar uma foto para vocês. Bom,
Aqui vocês vão conseguir perceber que na primeira geração, que é a geração 0, que são os fundadores, nós temos o grupo Soterdi and the Boys, que é esse aí primeiro, que são 3 rapazinhos. Eu trouxe uma colinha com o nome dos grupos e eu vou ler aqui para vocês. Na primeira geração, pessoal, depois quando eu enviar o PPT para vocês, vocês vão conseguir ler com mais calma as características de cada uma das gerações, porque lá o período de sucesso de grupos é dividido por gerações. Bom, aí na primeira geração, depois do Soterdi, a gente tem em ordens da esquerda para a direita, de cima para baixo. Primeiro grupo ali, H.O.T., Hot. Segundo grupo, Sex Kiss. Deixa eu ver se consigo usar a caneta aqui. Esse daqui é o H.O.T., Sex Kiss, S.S., as meninas. Pinker, é esse daqui de baixo. G.O.D., esse em preto e branco. E por último, um grupo que é muito famoso até os dias de hoje, que é o Chinois. A segunda geração, então, já entra num momento diferente, ali a partir de meados dos anos 2000, e nós temos os grupos TVXQ, Super Junior, também conhecido como Suju, que ainda tem muito sucesso hoje, eles ainda têm música aí nas paradas, eles participam de premiações, e eles estão ali na casa dos 35, 40 anos, é bem legal de ver. Big Bang, Wonder Girls, aí o grupo feminino. Girls' Generation e 21. E isso é uma coisa muito engraçada, que eu comecei a conhecer melhor a cultura coreana, né, particularmente, durante o início da pandemia. Então, março do ano passado foi quando eu encontrei a Hallyu, que igual aquele gif que eu coloquei para vocês, que estava sendo um paraíso. Nisso da pandemia, eu não tinha o que fazer, não podia ir para a escola, não podia dar aula, não podia sair, não podia fazer nada. Então, eu tava lá, comecei a pesquisar, comecei a conhecer e deu certo. Mas, quando eu era jovenzinha, assim, quando eu tinha lá uns 12, 13 anos, que eu ficava muito no Orkut, eu lembro de ver muitas comunidades, muitas pessoas com fotos dessas meninas do Girl Generation. Só que eu nunca tinha me interessado. Hoje em dia, eu acho que elas se separaram, mas elas ainda estão nativas enquanto cantoras solos. Depois, aqui na terceira geração, são grupos que ainda estão na ativa, ali a partir do ano 2012 que eles surgiram, que é o EXO, BTS, GOT7 deu desbande esses tempos, eles estão como solo agora. As Twice, NCT, que é um grupo de meninos, e Blackpink, que é um grupo de meninas também. E a quarta geração é composta aí pelos bebezinhos, por gente nascida tipo em 2002. Eu fico em choque, falo, meu Deus, 2002 foi ontem. Que são o Stray Kids, esse primeiro, ITZY, que são umas meninas muito bonitas, o Tomorrow by Together, Treasure, aespa. Esse aespa aí tem um conceito muito diferenciado. E o ENHYPEN. Eu trouxe esses nomes, né, esses grupos só por curiosidade, mas de repente seria interessante em sala de aula dividir esses grupos para cada grupo de alunos fazerem pesquisa sobre conhecer história, de repente apresentar alguma música, trazer algum vídeo sobre esse grupo e divulgar, né, e fazer essa pesquisa. E o aluno pode também aprender a como conhecer e como buscar informações que sejam fidedignas. Aqui, mais uma vez, eu estou trazendo uma questão mais teórica, lembrando, gente, que é muito importante trazer teoria na eletiva também, não só nessa eletiva de K-pop, mas se você estiver propondo uma eletiva de engenharia, você também deve trazer a teoria, porque senão o conteúdo fica muito descontextualizado. É claro que isso não é uma aula de história, isso não é uma aula de artes, não é uma aula de língua portuguesa, de ciências. É uma aula de eletiva, então você não vai ficar demorando um mês para passar uma teoria, sendo que eles conseguem ver isso na prática. Bom, a fim de estabelecer uma inserção mais fluida no soft power musical no mercado estrangeiro,
foi necessário instituir um sistema rigoroso de seleção e treinamento para essas pessoas que queriam se tornar idols, ou seja, que queriam se tornar artistas, né, nesse ramo coreano aí. Por isso, foi estabelecido um sistema de casting, que é a escolha da pessoa, treinamento, seleção, produção e, por fim, a promoção do grupo. Então, todos os anos realizam audições, pessoas do mundo inteiro se inscrevem, fazem essas audições, desculpa. Se eles são escolhidos, eles vão para a Coreia, eles passam a ser trainees, e eles treinam, dançam, cantam, tem que ter o corpo do jeito, do padrão deles, e eles acabam, então, se o grupo forma e se dá bem, eles acabam, então, estreando, que lá eles usam o termo debut. Então, se você tem lá aquela sua aluna, que o projeto de vida dela é ser uma cantora coreana, é ser uma cantora na Coreia, eu já vi esse projeto de vida na escola que eu dava aula. Se o projeto de vida dela é esse, ela precisa saber quais são os passos, o processo que ela irá passar até alcançar, né, o projeto de vida dela. E o objetivo da eletiva é esse, é mostrar para o aluno, olha, para você ser engenheiro, você tem que passar por isso, isso e isso. Para você ser professor, você tem que passar por isso, isso e isso. Então, é importante demonstrar mais uma vez essa teoria e explicar esses conceitos para os nossos alunos. Bom, aqui eu trouxe para vocês como que são organizados os grupos e é bem interessante essa parte. Lá eles têm boy band, ou boy group, que é grupo masculino, girl group, que é grupo feminino, além de cantores solos, duplas e grupos mistos, que são homens e mulheres. Esse já é mais difícil de achar, mas tem também. Uma característica muito importante, né, desses grupos são as coreografias muito bem elaboradas e assim, difícil da gente reproduzir. Tem gente que consegue, tem pessoal que ensaia, que treina, mas assim, é um exercício olímpico praticamente, porque eles se dedicam muito. Além disso, nos grupos, cada idol, ele desempenha um papel, ele tem uma função no grupo. Então tem o rapper, que é o responsável por cantar rap, tem o rapaz ou a menina, que é o visual, que é o rosto mais bonito do grupo, tem o dançarino principal, tem o principal vocalista, tem o vocalista de apoio, tem o líder do grupo, que é o responsável por cantar, que é o responsável por apresentar e por falar pelo grupo. E tem duas posições que são muito interessantes, que é o mais velho ou a mais velha e o mais novo ou a mais nova, né, que é o magné. O magné, ele é, assim, o bebê do grupo, então é bem engraçado de ver, porque eles acabam tratando essa pessoa como se fosse mais novo, como se fosse uma criança mesmo. Bom, aqui eu trouxe algumas fotos para vocês, são duas, na verdade, dos dois grupos mais famosos na Coreia atualmente, lembrando que essa TPC está sendo gravada em agosto de 2021. Lá na Coreia, o grupo feminino mais famoso é esse, que se chama Twice. No Ocidente, o Twice não é tão famoso, o grupo feminino mais famoso se chama Blackpink, que daqui a pouco eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Bom, esse também pode ser um momento mais prático, que você pode apresentar para os seus alunos, mas optar por receber sugestões sobre músicas desse artista, ou sobre alguma coreografia, alguma apresentação que chamou a atenção do aluno, enfim. Eu trouxe também para vocês, só para falar para vocês, o nome delas e qual é a função de cada uma no grupo, porque isso é uma coisa assim que é muito falada, né? Quem é quem e qual é a função. Então, vamos começar da esquerda para a direita. A primeira delas, essa daqui, tá, gente, que eu vou começar. É a Jihyo. Opa, deixa eu apagar. A Jihyo, ela é a líder e a vocalista. A segunda é a Chui. Ela é vocalista e magné, a mais nova. Ela é taiwanesa. Esse grupo mistura pessoas de vários países. A Momo, que é essa terceira, de vestido bege,
Ela é a principal dançarina e ela é japonesa. A Chaeyoung, que é essa de vestidinho, de cabelo loiro, ela é rapper e cantora. A Sana é a cantora e ela é japonesa. A Dahyun, que é essa que tá de vestido vermelho longo, é a principal rapper. A Mina é cantora e japonesa, que é essa que tá de vestido marrom comprido. Ela é japonesa, né? A Mina, eu falei. A Jonghyun, que é cantora, que é essa que tá de blazer. E por fim, a Nayeon, que é essa que tá aqui na ponta direita. Ela é vocalista principal e é a Oni, a mais velha do grupo. Então percebam que sempre é identificado quem é o mais velho e quem é o mais novo. E eu trouxe também o grupo masculino, que tá assim, no auge lá na Coreia, que é o BTS. Acho que não só na Coreia, no mundo também. É o boy group mais famoso, mas também tem outros grupos que estão ganhando bastante notoriedade. Esse daqui eles fazem parte da terceira geração, tanto Twice quanto BTS. Aqui a gente tem o RM, que é o líder e rapper. Suga, líder e rapper. Não, só rapper esse, não é líder. O V, que é vocalista e dançarino também. Jungkook, que é principal vocalista, dançarino e magné, ele é o mais novo do grupo. O Jimin, que é dançarino e vocalista, ele é um dos principais dançarinos. O J-Hope, que é principal dançarino, rapper, vocalista, esse menino faz tudo. E o Jin, que é vocalista e o mais velho do grupo, o Hyung. A menina, quando ela é a mais velha do grupo de meninas, ela é chamada de Oni. O menino, quando é o mais velho do grupo de meninos, é chamado de Hyung. Pois é, gente, tudo isso a gente acaba descobrindo ao conhecer uma cultura nova. E é muito interessante que os alunos, eles já reconhecem isso. Os que gostam, elas se adaptam à cultura desse país. Então, por exemplo, na Coreia, uma menina, ela chama um homem mais velho, que tem pouca diferença de idade, de opa. As meninas costumam chamar os cantores na internet de opa. Então, eles acabam conhecendo aspectos da cultura dos outros países. Bom, muito se fala, né, que as músicas coreanas elas têm um refrão chiclete, que elas são enjoativas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês ouvirem. Tirem as suas próprias conclusões. Se vocês quiserem colocar ali no chat, coloquem também. Algumas músicas realmente grudam na mente. E aqui também é uma ideia de atividade prática. Eu estou propondo essas músicas, mas poderia ser o contrário. Os alunos poderiam trazer para mim algumas músicas que grudam na cabeça e nunca mais saem. Então fica aí a reflexão para a gente adaptar essas atividades para uma sala de aula invertida. De repente você faz a proposta, o aluno te traz a ideia dele. Vamos lá ouvir os refrões chicletes aí que eu trouxe para vocês. 지금 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll wait till I do what I hit you with that 뚜루뚜루뚜 Oh yeah oh yeah hit you with that 뚜루뚜루뚜 Oh yeah oh yeah 뚜루뚜루뚜뚜 Bom, essa é uma música muito famosa do grupo Blackpink. As meninas amam, a criançada adora esse grupo. E as músicas delas são bem assim nessa pegada, bem que fica na cabeça da gente até a gente não querer mais. Outra música.
música que também fez muito sucesso aí no ano de 2019, que é Boy With Love, do BTS. Foi uma música que eles fizeram em participação com uma cantora norte-americana. E tá aí rodando na internet, fazendo muito sucesso. Bom, eu também trouxe outros 2 grupos para vocês ouvirem também essas músicas aí meio genéricas, né? Que aparentemente são genéricas, que grudam na cabeça da gente e nunca mais saem. Vamos lá? Vamos ouvir um trechinho de I Can't Stop Me, do Twice. 나를 감시하는 저 spotlight 비칠수록 어둠 속으로 빨려들어 끝이 보이는데 I know it's not right I can't stop me, can't stop me 내 앞에 놓여진 이 red light 건너편에 너와는 이미 눈에 맞춰 느끼고 싶은 짜릿한 highlight I can't stop me, can't stop me Bom, de todas essas músicas, a que mais fica na minha cabeça é essa da Twice. Agora eu provavelmente vou ficar pensando nessa música até a noite. Essa última que eu apresentei pra vocês é de um grupo chamado Stray Kids, um grupo masculino. E essa música ela é muito legal. Bom, mas gente, o K-pop é um gênero, acabou se tornando um gênero. E nem só de letras genéricas e músicas, entre aspas, vazias, né? Não que essas músicas sejam vazias, mas não só de música chiclete se faz um gênero. Existem produções que são muito interessantes. Então, a resposta para minha pergunta mas são letras genéricas, né? Nem só de músicas genéricas se fazem um gênero. Aqui eu trouxe um momento aí de uma ideia de atividade mais prática. Eu não vou mostrar essa música para vocês, eu só trouxe aqui para comentar. Essa música se chama 134340, em português. É uma música do BTS e é uma música muito interessante, porque além de ter um ritmo legal, é uma analogia, né? Eles usam é uma metáfora, na verdade. Eles usam o término de um relacionamento comparando com o fato de Plutão deixar de ter o status de planeta, ou passar a ter o status de planeta não, se eu não me engano é uma coisa assim. E é uma música muito interessante, que ao mesmo tempo que ele tá falando de Plutão, ele tá falando do relacionamento amoroso. E aqui caberia também fazer com que os alunos encontrassem e apresentassem letras de músicas que tenham um embasamento até filosófico, algumas vezes, para poder haver uma discussão. Existe uma outra música do Suga, que é aquele que eu apresentei para vocês, que é um membro do BTS, que se chama Strange, estranho. E ele fala aí de teorias filosóficas e do capitalismo e do marxismo, e assim, é uma mistura, mas é muito interessante. E os alunos, eles pesquisam. Se eles têm o mínimo de conhecimento e de gosto sobre isso, eles vão se dedicar à pesquisa. Se vocês gostam ou conhecem alguma coisa, coloquem aí no chat pra gente saber, pessoal. Bom, a expansão do soft power, tanto audiovisual quanto musical, abriu portas para a inserção de inúmeros outros produtos no fenômeno da onda coreana, oportunizando dessa forma o crescimento da propagação do Hallyu por meio de outras vertentes, não só da música e da produção audiovisual. Dentre elas, nós temos aí a ascensão da indústria cosmética, que vem ganhando bastante destaque na comunidade de fãs estrangeiros. Aqui vale ressaltar que nem só de K-pop, K-drama e K-beauty. As roupas coreanas, elas são exportadas, os eletroeletrônicos coreanos são exportados, carros são exportados. Se você aí não tem o celular da Samsung, pode ser que seu notebook seja da Samsung, pode ser que sua televisão seja da LG, ou que seu carro seja da Hyundai ou da Kia, enfim. E as comidas também estão ganhando aí cada vez mais espaço
estão surgindo restaurantes, né, que não trazem só a comida chinesa ou a comida japonesa, mas trazem também a comida asiática, a comida coreana, porque está havendo uma procura maior. Bom, nosso último tópico aí da nossa eletiva é o K-Beauty. E aí eu coloquei, nossa, mas ele já tem essa idade? Pois é. Quando eu vi o ator que interpreta o Vincenzo, né, que é o Junki, eu não acreditei que ele já tivesse 35 anos, porque ele tem um rosto muito jovial, né? E é porque eles têm uma vaidade muito grande, inclusive os homens. Então a K-Beauty compreende também a beleza masculina, a vaidade masculina. Bom, além das roupas, a estética de uma pele perfeita é uma cultura muito cultivada em vários países da Ásia. Então, o mercado lá, ele impõe um padrão de uma pele lisa e as pessoas, eles vão buscar ter essa pele não só através de maquiagem, mas também de cuidados com a pele. E é a partir daí que começa essa expansão dos produtos de origem coreana, japonesa e chinesa. O estar na moda e o padrão de beleza são construções impostas na sociedade em grande medida pelo mercado. E isso é muito complexo. Essa ideia de padrão de beleza pode desencadear até transtornos, mas que o mercado impõe um padrão, isso é fato. Se você vai ou não seguir o padrão, depende de você. Esperamos que ninguém siga padrões. Mas o mercado tá aí, a revista traz um padrão. E muitas pessoas nesses países asiáticos, eles acabam gostando e querendo seguir e se tornar padrão. Isso, de repente, né, essa questão do padrão é até interessante para você desconstruir com seus alunos, porque ele fala, mas lá eles têm a pele lisa, branca, cabelo liso, escuro e eles são muito magros. Só que esse é o padrão, é o biotipo, sei lá, é a característica das pessoas de países asiáticos. Nós, brasileiros, americanos, temos outras características físicas que nos fazem o povo que somos. Bom, a indústria cosmética da Coreia do Sul, nos últimos anos, vem atraindo muitos adeptos no mercado global. Essa indústria aí já moveu 7,6 bilhões de dólares, ficando entre os 10 maiores segmentos do mercado de beleza no mundo. Então, realmente está se expandindo e está alcançando uma riqueza muito grande, está gerando muitos lucros. A rotina de cuidados sul-coreana vem ganhando cada vez mais espaço no mercado internacional, principalmente após a redefinição da imagem do país provinda da renovação da indústria de cultura pop. Então é assim, né? O artista usa, o fã quer usar também. Esse aumento na visibilidade no consumo dos cosméticos vem transformando-se em outra fonte de expansão do soft power, estimulando o surgimento e a formação da comunidade de fãs de K-Beauty, convertidos em importantes difusores de produtos asiáticos ao redor do mundo. Então, não basta querer comprar só o álbum do artista, a pessoa quer comprar o produto que esse artista usa, a roupa que você viu ele utilizando. Aqui eu trago um caso, um exemplo, né, uma sugestão. Se a seletiva fosse ministrada por um professor de ciências ou de alguma matéria da área da natureza, poderia haver uma análise desses produtos, os compostos, porque eles têm esse efeito, né, sobre teste em animais, enfim, existem muitas possibilidades. Esse novo modo de vida vem chamando a atenção do público, agora acostumado com a presença dos bens coreanos. Como eu disse para vocês, se você não tem um creme coreano, você vai ter um celular coreano, você vai ter uma televisão, um carro, um ar-condicionado, notebook, tablet. O que não significa que você está aí contribuindo com a Hallyu, não, é porque os produtos são de qualidade e você gosta de comprar. Mas nós estamos vivenciando isso. Os produtos estão se expandindo e nós acabamos entrando em contato muitas vezes sem nem perceber, pensar ou ter o propósito disso.
O aumento na frequência com que esse modelo de cuidados vem transitando em diversos países do mundo se deve ao processo de difusão mediado pela comunidade de fãs globais. Então, como eu disse, o artista usa, o fã também quer usar. A expansão da indústria cosmética sul-coreana, que a cada ano ganha mais espaço no mercado internacional, demonstra como as estratégias soft estão transformando a Hallyu num fenômeno global cada vez mais emergente. Pode ser que você aí, professor, ainda não tenha entrado em contato com a Hallyu, mas pode ser que uma hora ou outra ela chegue. E tá tudo bem. Se você gostar, ok. Se você não gostar, ok. Bom, depois de toda essa teoria, 6 meses de aula de eletiva passada em 1 hora e 7 minutos, chegou a hora da nossa culminância. É hora de finalizar a nossa eletiva. Como eu disse para vocês, no final da eletiva é realizada a culminância. Essa culminância ela pode ser um produto ou um evento. Mas Mariana, você esqueceu de escrever aí no seu slide o que vai acontecer na culminância. Foi proposital. A culminância ela deve ser proposta pelos alunos. Então, os alunos que devem sugerir e elaborar projetos ou um evento que possa, então, culminar no objetivo da nossa eletiva. Qual era o objetivo da nossa eletiva? Divulgar e entender melhor a Hallyu. É agora que o aluno tem que propor trabalhos, eventos que possam, então, culminar nesse objetivo. O professor ele deve dar auxílio e dar suporte. O professor deve instigar os alunos no que fazer de culminância, entendeu? Então, se o aluno falar, ai professor, eu acho que eu vou fazer uma dança, o professor tem que instigar, dar apoio, incentivar com que ele faça cada vez mais. Bom, vocês têm alguma ideia de culminância para essa eletiva? Se vocês têm, coloquem aí no chat, que vai ser bem interessante ler. Eu proporia, talvez, se eu fosse aluna e estivesse tendo essa eletiva, talvez a produção de cartazes com a história do K-pop e, de repente, ia convidar minhas amigas pra gente fazer uma dança. Mas eu sou péssima dançarina, então não ia sair muito bom. Bom, pessoal, fim. Trouxe aqui as referências para vocês. Se vocês quiserem trocar alguma ideia sobre isso, eu estou à disposição aqui no núcleo. Estou aqui no chat, eu vou ficar no chat os 3 dias da TPC. E é isso aí. Espero que nos vejamos em breve. Para finalizar, obrigada por terem participado. Kamsahamnida. Aí, tô mandando coraçõezinhos para vocês. Esse daqui é o coração de dedo. Chama Korean Heart. Obrigada pela participação, espero que tenha sido esclarecedor, interessante, minimamente. Qualquer dúvida eu estou à disposição. É isso aí, até uma próxima. Tchau, tchau!